Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Pode Pirar, podcast do Saúde Mental com Club. Depois de uma pausa, depois da nossa gravação anterior, nós comemos um arroz doce que estava maravilhoso, um arroz doce sem lactose, porque o Vander, ele é intolerante à lactose. Ele iria passar mal caso a gente ficasse, comendo esse tipo de coisa para a próxima gravação. Mas bom, episódio de hoje do Pode Pirar vai ser sobre autoestima e transtornos alimentares. Nós vamos conversar um pouco a respeito disso. E, como eu já falei para vocês, ele está entre nós. Quem? Ele mesmo, o nosso grande amigo Vanderlei. Olá, galerinha! Você vai ter que fazer uma pausa que eu vou ali vomitar o arroz doce, porque eu tô me sentindo meio mal, me sentindo meio culpado. Acho que eu vou ter que fazer uma bulimia. Meu Deus, cara, nível. Ele não tá brincando, essa é a pior parte. É só pra contextualizar o episódio de hoje, meu amigo. O pior é que não é mentira a possibilidade dele fazer um negócio desse. Mas é isso aí, sejam muito bem-vindos a um Pode Pirar. E eu já tô pirando aqui, hein? Pode pirar? Vou começar a pirar aqui. Eu mereço, mano. Por que eu chamo esses caras, mano, pra participar dos bagulho comigo? Meu Deus do céu. Hoje, apesar de ser uma brincadeira, hoje, por parte do Vander, hoje, uma brincadeira, já houve episódios, né, mano, Muito tempo, na verdade. de bulimia. Vamos começar falando sobre isso, bulimia, né? Vou explicar, vamos contextualizar o que é bulimia, gente. Bulimia, às vezes as pessoas elas acham que bulimia é somente aquela coisa de você vomitar, de você colocar o dedo na garganta, colocar para fora o que você usou para se alimentar, e não necessariamente. A bulimia, ela pode ser também, por exemplo, através do uso de medicações para que você evacue mais rápido, para que o corpo ele não absorva os nutrientes, não absorva aquilo, então você põe medicações para colocar para fora da melhor forma possível. E por melhor, não estou dizendo que seja bom, da forma mais efetiva na cabeça de uma pessoa que acha que isso é algum tipo de solução. Então, isso é bulimia, vai ser basicamente o nosso primeiro tema da conversa. Então, na bala. Não, é que eu lembrei daquele vídeo do YouTube da senhorinha ensinando a fazer um suco que elimina 20 quilos de fezes em uma hora. Eu nunca vi isso. É um vídeo sensacional, eu nunca tentei fazer não, mas indico quem quiser eliminar 20 quilos de fezes em uma hora, faz o suco da veinha. É só escrever no YouTube. Brincadeira, vamos lá. Eu realmente não sei se funciona. Até porque não tem como você ter 20 quilos de Se fezes. você tiver 20 quilos de fezes, pelo amor de Deus, cara. Quanto tempo faz que você não... né? Enfim. Estamos pirados hoje. No podcast de hoje nós Eu estamos já tô pirados. só fazendo jus ao pirar. Enfim. Eu queria... Para falar de transtorno alimentar, eu acho que eu queria voltar um pouco mais, assim, Voltemos um pouco antes de mais. chegar na bulimia. Ok, voltemos. Eu sempre fui gordo, né? Assim, Ok. eu fui um bebê gordo, uma criança gorda. Eu sempre fui gordo, sempre fui um bebê gordo, uma criança gorda. Fui gordo a vida inteira. Eu não esperava esse bebê gordo, foi mal. Eu não esperava, desculpa. E sempre houveram piadas assim, na família e tal. Piadas pesadas. Mais do que eu. E me gerava muita insegurança, assim, principalmente na hora de me alimentar. Aham. Porque, ironicamente, eu tenho um irmão mais velho e esse irmão sempre foi magrelo. E ele sempre comeu muito mais do que eu. Você olhava o prato dele era o dobro do meu. Uhum. Só que ele era magro, então tanto faz. E eu, independente do que eu estivesse comendo, sempre tinha alguma piada. Porque se o gordo tá comendo, é porque é gordo, é gordo. Enfim, isso sempre me gerou muito desconforto em ocasiões familiares, assim, reuniões familiares. Na hora de fazer o meu prato, sempre tinha alguém ali para julgar o meu prato, para medir o meu prato, falar o que tinha. E eu fui ficando cada vez mais inibido. Então ali já foi plantando uma certa justificativa assim de comportamentos posteriores
como teve muita dificuldade em comer na frente das pessoas. Por muito tempo eu almoçava, jantava em horários diferentes de outras pessoas da minha Uhum. família, para não ser visto comendo. Porque o ato de ser visto comendo me causava desconforto em estar sendo julgado. Na escola eu não merendava, porque parecia que Nossa, é verdade, eu nunca tinha visto você comer na escola alguma vez. eu dificilmente, pode ter tido uma ocasião ou outra, mas em quase todo o tempo, assim, da minha formação, Realmente. eu dificilmente comia na frente das pessoas, porque eu tinha muita insegurança com isso, com esse julgamento. Parecia que por ser gordo eu estava comendo o tempo inteiro, e não era assim que funcionava. E e ali foi só plantando isso, né, foi só desenvolvendo essa insegurança, esse desconforto, e já na adolescência, na vida adulta, eu oscilei entre compulsões de consumo excessivo. Uhum. Então, houveram períodos em que eu comia muito mesmo e coisas absurdas, tipo, sei lá, pão com leite condensado de madrugada, e períodos em que eu me recusava a comer. E ambas as situações eram compulsões, né. O ato de não comer para mim também se tornou uma compulsão, de certa forma, porque a sensação de vazio, de fome, me gerava um certo prazer. Havia bem-estar em se ficar com fome? Sim, eu sinceramente até hoje eu sinto isso um pouco. Eu não sei se é meio que como reação dessa insegurança toda de estar sempre sendo julgado por estar comendo, Uhum. e eu acabei desenvolvendo um pouco isso. Então já houveram períodos de eu ficar 3, 4 dias consecutivos, assim, sem comer nada, Caraca. intencionalmente, e quanto mais fome eu sentia, melhor eu me sentia comigo, assim. Olha, eu fico alguns períodos sem comer, mas geralmente eu fico sem comer quando é mais uma ilusão amorosa. Quando eu fico triste, eu fico sem comer, mas eu nunca tive esse É, o meu causa um bem-estar mesmo com uma certa confiança, assim. Me sinto até melhor, mais bonito. É um negócio meio louco mesmo. Mas por conta eu acho que houve uma certa demonização da minha parte, assim, com o alimento, devido a ter crescido com sobrepeso, né, sempre obeso. o discurso, né, pejorativo, né, em relação ao óleo gordo comendo, Sim, tá comendo óleo gordo, se tornou um gatilho tão forte. criou uma associação, né, Sim, entre sim. comer e ser algo negativo. É, como se comer fosse algo realmente negativo e errado da minha parte, assim. Uhum. Principalmente alimentos, super calóricos, assim, coisas que fogem da alimentação saudável, né. Então, sei lá, uma pizza, um cachorro quente, eu só de cogitar aquilo ali eu já me sentia meio culpado. Porém, em situações onde eu queria, né, sentia vontade de comer, eu ia lá, comia, muitas vezes quem me conhece, quem esteve comigo, me vê comendo até meio desesperado, assim, como rápido, né, como meio afobado, e muitas vezes depois de comer, eu era olhar para o lado, eu tinha sumido e eu já estava lá no banheiro, Aham. induzindo vômito, para me livrar daquela sensação de cheio, daquela culpa de ter comido muito, de ter comido algo prejudicial, algo que ia me engordar. Agora eu não me recordar se a privação de alimento como tentativa de compensação entra na bulimia. Eu não tô com essa informação agora aqui de cabeça pra lembrar, vocês me corrijam depois, mas eu acho que tá ali no meio, né, essa questão de você buscar de se privar pra eu acho que isso talvez como mais na compulsão alimentar. Mas eu era muito assim, hoje bem menos, de vez em quando ainda apita aqui na orelha, Sim, quando eu como um pouco demais, eh, fora do que eu tinha, não, nem por causa de dieta, mas assim, você reconhece, tipo: "Cara, você exagerou".
Você Sim, comeu mais do que era necessário para o sustento do seu corpo. Você sim. realmente o estômago estava berrando, você está saciado, pode parar. E você botando. Às vezes eu fico, não, diminuir um pouco ali, aqui. Já tive períodos na vida em que, assim, para compensar o fato de ter arrebentado no final de semana, passar 2, 3 dias comendo o que deveria ser a refeição, por exemplo, o que deveria ser a refeição de um dia, eu dividia essa refeição de um dia em 3. Então, basicamente, passava fome para compensar por ter Sim. chutado o balde, que também não é uma coisa certa a se fazer. Isso aqui está sendo podcast de relatos pessoais, tá? Desabafo daqui. Que a gente já passou em relação a esse tema. E um pouco dessa questão também, dessa questão de autoestima, porque eu também era o gordo da Sim. escola, né? Não tão gordo quanto você. Inclusive, estávamos lá no mesmo tempo. Parecia um sol e uma lua. Ai, cara. Não tão gordo quanto você. Na verdade, eu acho que eu era mais gordo que o Vander. Nunca, nunca. Mas pelo fato do Vander ser mais alto, ele se destacava mais, né? Então, e eu sempre fui baixinho. Claro, comparando com o Vander, qualquer um é baixinho, porque o Vander tem quase 2 metros de altura, eu tenho 1,70 m. Então, mas é a mesma coisa, essa questão da comida, da culpa, de achar que comer é errado, porque comer vai te fazer gordo, e gordo não é bem aceito, ninguém gosta de Sim. gordo e tudo mais. Até hoje eu não gosto de gordo, cara, mas eu tenho que ficar comigo, fazer o quê? De tanto me enfiar de gordo não é legal. Sim. Brincadeira, da parte, tá, gente? Eu sou amigo, amo, Odeio, cara, te odeio. mas brincadeiras, mas realmente foi não tanto quanto o Vander, até porque na minha criação nunca teve muito essa coisa de ficar zoando o gordo e tudo mais, e ficar associando, mas na escola isso sempre foi muito pesado. O gordo não é chamado para jogar futebol, o gordo é o último a perder o bebê, o gordo sempre foi jogar tudo. Então, segue a linha aí, eu que abri a linha de desabafo. Sim, sim, sim. Não vamos tentar atribuir muito essa questão da formação e da associação, não. Acho que é um pouco além disso, né? Para não acabar dando a entender que só tem transtorno alimentar, só tem compulsão, Não, quem sofreu bullying ou quem não, isso é a nossa é história, assim, a nossa história. existem diversos gatilhos, né, e os nossos foram esses. E eu acho que tem uma questão também relacionada ao sentimento de perfeccionismo, eu diria. Uhum, Assim como tive esses momentos de total descontrole, eu tive momentos também de muito empenho com o meu autocuidado, onde eu emagreci muito, e aí eu ingressei lá na academia, eu me dediquei bastante e adquiri um hábito alimentar mais saudável, mais uhum, regrado, e estar disciplinado me gerava um senso de compromisso ali, onde errar era inadmissível. Então isso acabava sendo um gatilho para a prática da bulimia também, uhum, porque imagina que você está seguindo a sua dieta perfeitamente equilibrada, pesando tudo, tudo limpinho, por 1 mês, 2 meses, e aí do nada você é chamado para algum evento, você pisa na bola ali, come uma pizza inteira, come um pote de sorvete. Então, para alguém que está em construção ali, fazendo tudo certinho, e tem essa característica de perfeccionismo, de culpa uhum. mais acentuada, é muito difícil lidar e aceitar que aquilo vai entrar no organismo e está tudo bem, e não vai afetar tanto assim. Uma pessoa que sofre com o perfeccionismo, essa questão de ficar pesando, não é o tipo de comportamento que reforça esse tipo de pensamento? Ah, Porque a pessoa ela fica tudo certinha, tudo perfeitinho, tudo daquele jeito, e aí você vem com uma conduta, não é que eu tô falando que seja errado pesar, sim, mas me parece que é uma ação que, para quem sofre com o perfeccionismo,
Você tá reforçando esse perfeccionismo. Sim, E aí sim, se sim. 1 grama sai de linha, tem que tirar essa 1 grama, porque essa 1 grama vai nossa, se eu não tô conseguindo emagrecer, é por causa dessa 1 grama. Acaba ficando bitolado, né. Mas quem tem por característica esse comportamento, indiferente do que fizer, vai manifestar isso, seja com a academia ou com qualquer outra coisa. Sim, com qualquer outra coisa. Então, eu acho que o problema não tá no hábito de pesar a comida, até porque vai do objetivo, né. Um atleta, ele tem que pesar, então, Sim. sendo perfeccionista ou não, ele tem que ter essa regra para obter os resultados que ele busca. E eu percebi em mim, nesses períodos, que quando eu errava, o peso era ainda maior, porque O juntava. peso ainda era maior. Vamos parar com piada de gordo, pelo amor de Deus? Nessa época eu estava magro, nessa época eu estava magro. Ai, caraca. Desculpa, gente. Eu não aguento. A culpa era maior porque Maior. a culpa era acentuada porque juntava o ato de falhar ali, né, de ingerir algo que não estava nos planos, não estava no protocolo, e mais todo o processo que você vinha fazendo. Então você tá há 2 meses certinho, sem falhar, e aí você vai, perde a mão, pisa na bola, gera uma culpa muito grande. E essa culpa, na maioria das vezes, era gatilho mais que suficiente para eu correr para o banheiro e vomitar até a bilis. Uhum. E acabou que, no início, foi meio que reativo, só que com o tempo eu fui percebendo que aquilo ali era uma opção. Então, eu podia fazer certinho, fazer meus exercícios, comer bonitinho ao decorrer da semana, e aí chegava de fim de semana, eu me permitia ir para qualquer lugar que fosse e arrebentar mesmo, comer tudo que eu queria, que eu sentia vontade, confiando já de que eu poderia simplesmente ir lá no banheiro e vomitar tudo depois, que não ia me causar problema nenhum. Uhum. Porque só o prazer do ato de comer, para mim já era o O suficiente. Eu suficiente. não estava preocupado com ingerir Nutriente, nutriente que nenhum. eu Eu queria o bem-estar, eu queria a dopamina do chocolate, da pizza, do ato. só saciar a vontade. Uhum. E aí foi alimentando o hábito ruim Foi se criando um padrão comportamental, né. sim, Então fazia parte da sua alimentação, fazia parte da alimentação o ato bulímico. exatamente. Então eu já planejava, já era parte do cronograma já. Já estava dentro. Ah, Caraca. de segunda a sexta eu vou comer certinho, no sábado eu vou comer uma pizza inteira sozinha, depois eu vou vomitar, do domingo de manhã eu tomo minha água com limão, treino normal e tudo certo, nada Do aconteceu. ponto de vista fisiológico, você consegue perceber alguma coisa hoje que te prejudicou, que ficou, ou só mesmo algo naquele período? Eu não sei se por decorrência disso, até porque eu não busquei Uhum. ajuda profissional para analisar, mas hoje em dia eu tenho bastante refluxo, ironicamente, né. O que seria o refluxo? É um descontrole do esôfago, né, que é ali onde faz o controle da comida, né. E você não tinha. Depois que você ingere a comida, o esôfago ele contrai ali para a comida se manter lá. Quem tem o refluxo, essa válvula ali, ela é meio desregulada, Uhum, e aí você está deitado, por exemplo, ela abre e a comida que você ingeriu volta. uhum, Então é meio que como se fosse um vômito não induzido. uhum, Então a grande chance, não sei afirmar se é por decorrência do meu ato de vomitar intencionalmente uhum. muitas vezes, mas pode ter sido causado por isso sim, com certeza. Provável, Então hoje possível. hoje eu sofro bastante com refluxo, com gastrite,
porque não volta Gastrite é certeza. porque não volta só a comida, né, ela volta o suco gástrico, né, todo o ácido presente no estômago, no ato de vomitar, o nosso corpo não é feito para vomitar, né, a gente é uma máquina perfeita ali, projetada para você ingerir a comida, ser digerida e sair lá por baixo. Então, a partir do momento que você ingeriu, caiu no estômago, ela está sendo decomposta pelo ácido, você vai trazer tudo de volta, então você está prejudicando todo o seu canal da garganta ali, do esôfago, está tudo sendo meio que corroído pelo ácido que não devia estar ali. Isso com certeza vai gerando uma série de problemas. Desconheço, não estudei muito essa parte fisiológica, mas afirmo que hoje em dia tem bastante problema em relação a isso. Rapaz, a parte do refluxo eu não sei dizer. Sinceramente, eu não sei dizer a parte do refluxo. Mas a gastrite é certeza. A gastrite é certeza que é sido gerado por isso aí. Porque, como você mesmo disse, cara, mexe muito com os gástricos, Sim, vira algo terrível. Então, nós estamos falando disso porque é importante que as pessoas tenham essa noção de que o ato, por exemplo, da bulimia, não é uma coisa isolada. Isso não é simplesmente, não, não vou emagrecer de forma bem negativa. Tem todo um aspecto do esôfago, do estômago, do globo ocular, um pouco que eu já li a respeito do assunto, o fato de você induzir vômito, você prejudica o globo sim, ocular, você algumas situações você prejudica até o torso aqui assim da mão, por causa de você, as pessoas que enfiam, né, o dedo, e aí machuca essa região aqui com os ácidos fora os a ácidos. pressão toda que é feita no ato de Sim, vomitar, eu lembro que muitas vezes eu engatilhava de vomitar tanto que me dava tontura depois, que eu ficava inteiro vermelho, eu ficava pulsando aqui a minha sim, cabeça, você lacrimeja bastante, né, igual você sim. falou. Você fica meio engasgado, assim, e vai doendo, né, chega um momento que você não consegue mais controlar muito bem, e vai vomitando, vomitando, vomitando e fica dolorido pra caramba a garganta, a cabeça fica latejando depois, então, obviamente não pode ser saudável isso, com certeza não Não, faz bem. definitivamente. A boca foi feita para você ingerir o alimento, não você excretar ela, para isso existe outros lugares, Existe o órgão outro lugar. que vai te ajudar nesse processo de pôr para fora. Ah, mas vamos voltar, né, à questão do aspectos psicológicos Sim, que podem, levar a pessoa a praticar bulimia. Por enquanto a gente só tá falando de bulimia, por enquanto, sim, né. Eu tem a questão da estética, sim, com tem a certeza. questão estética, então a pessoa ela faz essa associação de que somente se ela for magra ela pode ser feliz, ela vai ser aceita, Para mim né. era um combo disso tudo, né, igual eu falei, tinha o prazer de comer aquilo que eu queria sem a Uhum, consequência de ingerir, de absorver uhum. os nutrientes que eu não queria, mas principalmente pelo fator estético mesmo, porque nesse período eu cuidava muito do meu corpo, estava de bem, me sentindo bem de aparência, e às vezes eu tinha, por exemplo, um compromisso, determinado dia eu ia sair, eu ia me expor um pouco mais, ou eu ia precisar utilizar uma roupa, uma vestimenta que me mostrasse mais, e para evitar que algo que eu comesse prejudicasse, me deixasse inchado, Uhum. evidenciasse algo que eu não queria, eu já me programava. Então, se acontecesse de falhar anteriormente a algo assim, a algum compromisso assim, eu já começava a vomitar antes para ir Caraca, limpando o organismo, caraca. para ter que garantir que no dia do meu compromisso eu já chegasse bem, Uhum. pelo menos interpretando que estar bem. Às vezes não fazia diferença nenhuma para quem olhava de fora, mas Emocionalmente você se sentia é, bem, era como se fosse uma forma de regular suas emoções para encarar uma situação. inclusive até hoje, toda vez que eu tenho um compromisso, eu não como
antes de sair, porque comer antes de ir me deixa inseguro em enfrentar o compromisso. Caraca, Se eu tiver que me expor, que que curioso. andar, que socializar, fazer Uhum, qualquer coisa de compromisso mesmo, de importância social, uhum. eu não como. Caraca. E aí o alimento ele entra, de certa forma, como recompensa, Uhum. posterior ao ato de se expor. Eu acho que já vai ficando um pouco mais complexo, né, aí já entra um pouco Sim. no meu perfil, introspectivo, né, que eu tinha como predominante. Hoje em dia eu consigo me expor um pouco mais, falo Uhum, melhor, mas eu sempre fui muito tímido, muito recuado, e a socialização sempre foi difícil para mim. uhum. Então, após o ato de me expor e socializar, aí entra um desejo de me alimentar de alguma coisa como recompensa pelo estresse de ter me exposto à socialização. Caraca, olha o mecanismo. Obviamente, isso aqui é um mecanismo. Cada um vai ter o seu. Tem gente que pratica por culpa por ter comido, tem gente que pratica a bulimia porque encontra isso como uma estratégia para pra emagrecer. Eh, Cada um vai ter os seus motivos. Alguns, né, talvez, óbvio, não conheço ninguém particularmente assim, né, não tive essa experiência profissional. Por exemplo, a pessoa ela pode praticar bulimia porque, sei lá, eu comi a comida de uma pessoa e logo depois essa pessoa brigou comigo. E aí, tipo, eu não quero ficar com isso dentro de mim, essa comida que essa pessoa cozinhou e ela vai lá Já 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 lidou com isso? Já? não, nunca lidei, mas é uma possibilidade. Sim, Porque a rejeição para com a pessoa pode se refletir com um alimento. Então você me sim. faz a gente vai jantar, você faz um jantar para mim. E aí depois você tem uma atitude que eu fico muito bravo contigo. E aí eu simplesmente, pô, eu comi a comida que o cara fez, eu tô puto com o cara. Eu vou pôr, vou dar um jeito de pôr pra fora, porque eu não quero ter associação alguma com você. Eu já tive casos de pessoas que deixaram de comer por estarem bravas com o parceiro, com a parceira. Então, assim, eu não quero comer a comida que essa Sim, pessoa agora ingerir depois, e tá, é uma possibilidade, é, né, não sim. é algo que eu conheça. Deixem aqui nos comentários caso você já tenha passado por isso, ou se você conhece alguém que passou por isso. Mas é uma possibilidade. É uma teia de aranha, gente. Isso aqui são vários fios, várias possibilidades que podem levar uma pessoa a cometer um ato bulímico. Mas na maior parte das vezes está associada ao tema do podcast, que é a autoestima. É Estima-se. uma forma da pessoa se sentir bem de alguma forma, ou menos culpada. No meu caso tá tudo meio que linkado, né, uma coisa tá assimilada à outra. E até me recordei de uma ocasião aqui onde eu fui meio que induzido, de certa forma, a a uma entrevista de emprego, e a qual eu não queria. Nossa. Eu não queria, era algo que eu já não queria nem trabalhar com isso mais, mas pegaram no meu pé e tentando me convencer de que seria uma situação melhor, um ambiente melhor, e aí eu acabei indo contra a minha vontade, fiz o teste, fiz a entrevista e aquilo me deixou extremamente estressado. Eu não vi a hora de sair de lá, com ansiedade gritando, e aí a primeira coisa que eu fiz, eu voltei, eu estava de moto na época, eu peguei a moto, saí até meio tribulado, assim, Aham. passei no mercado, comprei um pacotão, assim, de batata frita, Caraca. comprei uma garrafa de Coca-Cola, uma barrona de chocolate, corri para casa, me tranquei no quarto e comi aquele pacotão de batata em minutos, assim, bebi toda a Coca-Cola e, assim, mal terminei de ingerir, já corri, vomitei tudo, depois desliguei, Caraca. depois desliguei. Foi,
assim, ó, montanha-russa. Nossa, total. Eu fui Montanha-russa exposto a um total. nível de estresse elevadíssimo, assim, que era algo que eu não queria de forma alguma. Aham. Saí de lá desesperado, comprei, comi tudo e já logo em seguida eu vomitei. Depois eu acho que eu até dormi o restante do dia todo, assim, que me exaustou mesmo, assim, me deixou extremamente cansado. Tô aqui, eu realmente não lembro dessa, acho que essa é Essa eu novidade não pra mim. contei, né, Essa é novidade pra mim. foi um teste que eu fui fazer. Eu nunca tive muito disso, era mais a questão da bulimia, eu nunca cheguei nesse nível. Mas a questão de evitar de comer para tentar emagrecer, nossa, isso foi. A maior parte dos transtornos alimentares eles nascem dessa questão da autoestima. Não dá para falar que todo mundo é assim, mas a maioria. Porque qual é a principal intenção de uma pessoa não querer engordar? Tipo, porque existe uma associação negativa em relação a estar acima do peso. Sim, E aí, essa associação que a pessoa cria, e ela não cria da cabeça dela, isso é óbvio, isso é criado a partir de uma porrada de discurso que a gente está cansado de ouvir, cansado de ver, as, as atitudes que as pessoas têm em relação a pessoas acima do peso, etc. E tal, e que qualquer um a não querer fazer parte desse grupo. Ninguém quer fazer parte desse grupo. E é engraçado, agora indo um pouquinho para produção alimentar. Aqui é o meu campo. Aqui é o meu local. É meu lugar de fala. A compulsão alimentar, cara, é muito louca, porque você não quer engordar. Você não quer engordar. Você fica estressado porque você está engordando, e aí você faz você desconta na comida. Porque é a única forma de você conseguir arranjar prazer imediato. sim, Então você vai para a comida e aí você vai criando, você vai fazendo meio que um treinamento neurofisiológico no cérebro, em que o seu cérebro entende que toda vez que você tem um desconforto, a melhor coisa que você pode fazer é comer. É a compulsão alimentar. eu passei por isso também, né, eu passei por tudo isso uma vez, com a bipolaridade é um combo, que você ganha todos os outros. Falando nela, já para que É, eu tô até tremendo aqui já de vontade de tomar meu lítio. Eu passei por tudo isso, né, então eu tive oscilações drásticas, assim, no meu peso. Eu já tive, pra quem não sabe, 145 quilos foi o meu ápice, hoje você está com quanto? 109, 110. Caraca. Ó, falando dela. Então, é isso aí. Parou o lítio. Não vai falar? Vander, hora do lítio. Acho que sim. Cadê? Não, acho Não que falou, não não falou dessa vez. falou dessa vez. Chegou a hora, chegou. Vander, hora do lítio. Hum. Agora eu fico bem, agora eu vou falar bonito, eu vou falar legal. Até perdi a linha de raciocínio aqui com o lítio aparecendo. O lítio tá virando personagem já do podcast. Ele faz parte. Ele sempre Eu sou o aparece. Litiozinho, seu amiguinho, vamos se matar. Não, gente, não. Ele faz justamente o contrário. Exatamente. Não Ele vamos, não vamos. equilibra a emoção para você ficar. Eu já tava começando a ficar meio trêmulo aqui já. Ai, cara. Tá aqui a cada 8 horas? 8 horas, 3 vezes por dia. Existe por dia, cada 8 horas. Excelente. Perdi a linha de raciocínio. E compulsão alimentar é uma forma da gente usar para poder conseguir prazer imediato. E aí você vai criando toda uma estrutura no seu cérebro de percepção da realidade que se fundamenta o quê? Para você ter prazer, você precisa comer. É basicamente isso. Você precisa de algum prazer, você só deve comer e tá tudo certo. E é muito fácil de você desenvolver uma compulsão alimentar, porque é de fato o mecanismo mais fácil e rápido que a gente tem, né? Independente da sua rotina, do seu Sim, hábito, se tiver o mínimo de acesso às paradas ali, você consegue comprar um chocolate, você consegue tranquilamente. Hoje em dia, com aplicativos, a gente não está falando de aplicativos aqui, porque a gente tem que tomar cuidado. utilizar, vai que futuramente a gente consegue um patrocínio deles. Mas hoje você tem aplicativos que, mesmo que você esteja tendo
Pô, é 1h. É, Ah, mas não tem mercado aberto. Ah, mas tem uma lanchonete aberta 1h. Você pede no aplicativo, e o é, aplicativo traz o alimento na porta da sua casa. sim. Então acabou se fortalecendo um pouco também essa questão de compulsão alimentar por causa dessa facilidade. Então tem pessoas, vamos dizer assim, elas só não são totalmente compulsivas por causa que o ambiente favorece. Se o ambiente favorecer, Sim, então, por exemplo, um aplicativo pode favorecer a compulsão alimentar de uma pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, se eu tô nervoso, hoje em dia é um pouco mais difícil, mas se eu estiver extremamente nervoso, eu vou querer um doce. Não, quando eu digo que é difícil eu ficar nervoso, eu digo no nível de querer um não, não, doce. minha risada não foi irônica. Eu vendo assim, Eu sei que você se sentiu atingido aí, a vingança, porque eu fiz piada 5 vezes de gol. mas. Ah, mas, mesmo que eu fique muito, 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 muito nervoso, eu não vou ter a disposição, por exemplo, de sair e comprar um doce. Ou Sim, de pedir um doce. Eu vou ver se tem. Se tiver, ótimo. Se não tiver, eu eu vou lidar com o meu nervosismo de alguma outra sim. forma. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que, tipo, saem, elas vão encontrar algum jeito de É, colocar a se comida que torna elas querem um comer. vício mesmo, assim, né. É, Principalmente por doce, né. Eu me recordo inclusive que houve um período longo da minha vida em que a minha vontade de comer doce tinha até horário, assim. caraca. E inclusive era em torno, assim, de 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu ficava desesperado por um doce. É por isso você toma lixo agora nesse horário. Faz sentido. E aí, eu morava num cruzamento, né, uma esquina de frente com a padaria, Nossa. que tinha uma fatiazona de bolo de brigadeiro muito Hum, acessível, e era acessível e mesmo. ali diariamente eu ia lá e comprava uma fatiazona de bolo, ou qualquer outra coisa que seja, para saciar esse desespero por doce aí, que tinha hora marcada. Interessante esse negócio de ter hora marcada, né. Você percebe se há algum tipo de estresse nesse horário que te levava, porque é interessante, é algo tão fixo assim, né. É, deve ser algo fisiológico mesmo ali, deve estar relacionado a todo o relógio biológico da pessoa, né. Sim. Querendo ou não, esse horário aí já é próximo do entardecer ali, já deve estar tendo uma queda do cortisol que foi liberado de manhã pra gente acordar, Aí soma com outros próximo do fatores. anoitecer ali já vai desligando um pouco, Sim. e o doce, querendo ou não, ele dá um pico glicêmico, né, um pico de insulina que reage, né, acorda a gente de novo. Então talvez fosse por isso, por essa queda de energia, o organismo pedisse algum tipo de estímulo. Uhum. Isso acontece muitas vezes também com o tal do cafezinho da tarde, né, que é muito comum dentre os brasileiros tomar um cafezinho da tarde, devido a essa queda aí, que deve estar com Uhum. certeza relacionada a É, isso. capaz que sim, realmente faz bastante sentido, parando pra pensar nisso. E e aí vai virando uma bola de neve, né, porque essa questão fisiológica, você ia, comia pra se sentir bem, depois você se sentia culpado, porque você comia com É, energia. e houveram períodos diferentes, assim, né, igual dos relatos que eu dei anteriormente, eram totalmente isolados, assim, em relação a esse outro período. Uhum, Porque no meu caso, tem a bipolaridade, né, que ela ditava um pouco esses períodos da minha vida. uhum. Então essa percepção de ser algo prejudicial, de estar afetando o meu físico, é algo que nem me preocupava nesse momento aí, em contrapartida, em outro onde eu me cuidava, já pesava muito mais, sem piadinha de novo, sem piadinha. Não, 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 nada aqui não. Mas sim, o fato de engordar sempre me incomodou muito, né, Uhum. porque é um trauma grande que eu carrego, e agora eu fiquei cismado, tá vendo como eu sou traumatizado? Qualquer coisa agora é piada. Eu tô Mas quieto aqui na minha. é de fato um trauma, né, porque eu já engordei e emagreci diversas vezes,
Uhum. E independente de opinião pessoal ou não, foi comprovado na minha vivência a diferença no tratamento, nas oportunidades e tudo envolvendo, a minha aparência, né. Uhum. Então, nos períodos em que eu estava obeso, que eu estava acima do peso, o tratamento era completamente diferente. Por Uhum. falta de credibilidade mesmo, ninguém presta muita atenção no que você está falando, ninguém faz muita questão de você por perto, Uhum. até porque você ocupa muito espaço. Brincadeira. Mas até isso de ocupar espaço é incômodo, então eu lembro que eu pegava um ônibus, eu ficava cismado em pegar o ônibus, tanto que até hoje, se eu ando de ônibus sozinho, eu não sento, mesmo que tenha lugar. Eu vou em pé, Caraca. segurado, para não incomodar, porque como eu sempre ocupei um pouco mais de espaço que o Mas normal, como que tu acha? Você fica no meio do corredor, você não vai estar ocupando não, eu espaço. espremido no cantinho lá, perto da janela, do Ah, lado tá. do assento de cego, Ok. entendeu? Porque se eu sentasse num banco comum, gerava um incômodo perceptível das pessoas, Uhum. dificilmente alguém se sentava do meu lado, não que eu quisesse, eu fizesse questão, mas era perceptível que tinha esse incômodo. Ninguém quer sentar do lado do gordo. Sim, eh, tem uma atribuição ruim que fazem ao gordo, né, de sujo, de Sim. falta de higiene, de fedorento. É, não faz o menor sentido essas Não associações, entendo. mas eu sofria bastante preconceito na escola com esses Eu discursos. também, eu também. Então, na escola, por exemplo, se alguém peidasse, poderiam todos ter visto quem foi, mas a culpa era minha. A culpa era do gordo. Nem não estava nem próximo, mas tinha sido eu. Sim. Eu não podia pedir para ir no banheiro beber água, porque se eu pedisse para ir no banheiro, eu estava indo cagar. Então, olha o quanto me prejudicou. Eu não Uhum. ia no banheiro, Uhum. eu não comia em público, eu não sentava no ônibus, Uhum. eu sempre tentava ocupar o mínimo de espaço possível para não gerar esse incômodo. Tudo que eu fui escutando ao decorrer da minha vida foi meio que martelando ali. E é difícil de abrir mão, se Claro. desvincular disso, porque você fica programado mesmo, você fica condicionado. Sim. Você cria toda a associação. E aí, por exemplo, hoje você sobe um pouco de peso e você percebe que você está engordando, porque, assim, é importante a gente distinguir, uma coisa é peso, outra coisa é gordura. Sim, Assim, se você estiver malhando, ganhando massa magra, você vai subir de peso, sim, mas não necessariamente você não está engordando. Mas aí, por exemplo, um dia que você come um pouco mais, isso acontece comigo de vez em quando. Come um pouco mais, aí no dia seguinte você vai por uma determinada roupa, você percebe que ela sim. grudou um pouco mais do que deveria, você já fica assim: "Nossa, tô engordando, tô Eu engordando". vejo muito no meu rosto, uso o meu rosto Uhum. como régua, por conta da minha mandíbula e tal, ser um pouco Aham. mais marcada. Sim, sim. Se eu como um pouco mais, eu fico retido e a definição da minha mandíbula some. Eu fico com o rosto mais redondão, assim, que me Uhum. incomoda bastante. Então, quando eu percebo que eu tô assim, eu já me privo mais, eu já bebo muita água, eu já evito algumas coisas, acabo fazendo algum jejum exagerado para Uhum. voltar naqueles padrões ali que eu considero estar melhor, estar mais bonito. Então, Nós temos esse aspecto, de fato existe o preconceito, existe uma certa valorização de pessoas que são mais magras, isso é inegável, não tem como discordar. A menos que você tenha outros recursos que, favoreçam, compensem, vamos dizer assim dizer, o fato de você estar acima do peso. Então, se chega um cara magro, de Celta, no local, e chega um cara extremamente gordo numa BMW, é óbvio que o cara com a BMW vai acabar recebendo mais atenção. sim, É inegável, porque uma coisa acaba, se sobressai, é muito melhor você dar atenção para o cara que tem a BMW, e não é a BMW que o cara comprou, ano 2005, é uma BMW 2023, uma BMW do ano vigente que o cara foi lá e pagou à vista, vamos assim dizer. Isso sobressai a aparência física.
em algum grau. Sim. Então, também são formas de É. preconceito, também formas de discriminação que a gente tem. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? Por mais que exista esse aspecto também da forma como é tratado e tudo mais, tem a nossa percepção também, que a gente não só cria por causa dos outros, mas a gente também acaba criando. Eu sou mais confiante se eu for magro. Não, você não precisa ser magro para ser mais confiante. Você que está associando que a confiança vem de você estar magro. Mas a rigor da coisa, confiança e peso não tem nada Não a tem ver. nada a ver com isso. Mas a Inclusive, mesma eu coisa tenho que um colega de trabalho que é um exemplo perfeito disso. exatamente. Ele é o cara mais confiante que eu já vi na minha vida e tem sobrepeso, sobre, Sobre, né? Isso que eu ia falar. sobre, mesmo assim é extremamente confiante e todo mundo compra essa credibilidade. Compra essa credibilidade Ele dele. realmente transmite. Porém, Ele transmite tanta confiança que você começa a confiar no que ele está falando ali, tamanha confiança que ele transmite. sim. Então, confiança e excesso de peso não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso é uma coisa construída, claro, com os discursos dos outros, mas também com a nossa própria percepção a respeito de nós. O colega aí em questão é o maior exemplo disso. Bota maior nisso. Eu quero chamar o Léo Lins para fazer um podcast Ó, aqui. mas porém, vale Ressaltar? não ressaltar, mas indicar, enfim, vamos ressaltar mesmo. Vamos embora. Alertar e ressaltar que o sobrepeso, na verdade, a obesidade, ela é um sintoma visível Sim, de um mau hábito. exato. Então não adianta a gente romantizar o sobrepeso, Sim, porque o excesso de gordura corporal é extremamente prejudicial e sim, é uma consequência de maus hábitos que estamos sim, tendo. exatamente. Não dá Você se sentir bem com a sua aparência acima do peso é total direito de cada um, mas a gente tem que admitir que aquilo ali é um processo pró-inflamatório, sim, nosso organismo está vulnerável. Quem sim, está acima do peso está doente. sim. O sobrepeso é uma doença. E o sintoma disso é engordar. Sim, exatamente. A gente não pode romantizar, não dá para ir de um extremo para o outro, que de fato, você está acima do peso. Estar acima do peso é muito provavelmente, na maioria dos casos, como você disse, sintoma de algum outro problema. Sim. Então, ou é um problema mais de ordem, talvez, social, que a pessoa não tem dinheiro para comprar comida de qualidade, Sim. só come farinha, e aí só sabe comer macarrão, pão, Sim. carboidratos são baratos, é só você comparar, obviamente, é uma questão lógica. Compara o preço do rodízio, que é majoritariamente de massas de carboidratos, E um e o churrasco. rodízio de carne. Sim. Carboidratos são mais baratos, então a pessoa de baixa renda ela tende a comer mais carboidratos e, obviamente, ela vai ser mais gorda, porque ela está com uma alimentação de baixa qualidade. Pode ser indicativo também de uma compulsão alimentar, pode ser indicativo de várias coisas. Como o Wander disse, um monte de condutas inadequadas que estão sendo refletidos com essa, esse aspecto físico, né? O excesso de gordura. Isso significa que uma pessoa magra ou uma pessoa atlética, ela também não possa ter algum tipo de problema? Não. Como eu disse o Wander no outro podcast, todo excesso evidencia uma falta. Aquela pessoa viciada em treinar, aquela pessoa que só sabe treinar, que em nenhum momento consegue, sabe, ser um pouco mais leve. E tem o tal do quem vê cara não vê coração, eu dá pra levar o pé da letra isso mesmo. Não é porque alguém tá visivelmente acima do peso ou que tá visivelmente magro que tá bem por dentro, que tá saudável. Exatamente. Existem muitas possibilidades, mas em grande parte, se a pessoa tá acima do peso, as chances dela tá um pouco mais adoecida ou desenvolver doenças por decorrência do sobrepeso é muito maior. Então, a chance de alguém gordo desenvolver diabetes é maior do que alguém Sim, magro.
Sim. O magro não pode ser o extraverso? Pode, mas enfim. Vai depender de como é essa magreza. É um magro que consegue ganhar gordura por uma questão fisiológica, é simplesmente porque a pessoa comeu, porque isso é importante. Tem o magro, o chamado magro de ruim, né? É a pessoa É, que come, sim, come, come, come e não engorda. Mas assim, o fato dela comer, comer, comer e não engordar, não significa que não está tendo um colesterol alto, sim, que, sim. que não está intoxicando o corpo com um monte de coisa. Mas falando mais agora sobre autoestima em si, a parte mais fisiológica da coisa, no sentido de neurotransmissores, né. Aham. A autoestima ela tá muito atribuída ali à serotonina inclusive, né, Sim. que é o seu o hormônio do bem-estar, e às vezes tá até elevado no gordinho e o magro com depressão se sentindo um bosta, então Sim. pode falar bosta. Eu acho que pode. Com o tempo a gente vai aprendendo algoritmos aqui. Eu não parei para estudar. Mas enfim, é muito relativo. Então cuidar da cabeça É muito importante, sem dúvidas. sempre vai ser prioridade. Por mais que você esteja com o seu corpo fora dos seus padrões, mas se a sua cabeça não estiver bem, não vai adiantar. Eu mesmo já estive com o meu corpo no auge, né, extremamente Uhum. atrativo, estava lá na academia treinando 3 vezes por dia loucamente, Olha o excesso, evidencia uma eh, foto. e eu estava mausaço, assim, praticamente não me alimentava, só vivia de gin e cigarro eletrônico. Mas tava treinando. Estava treinando, eu estava a aparência estava ótima, estava bem, estava bonito, chamando atenção, mas por dentro devia estar tudo podre. Pois é. Então, A última vez que eu fiz exames faz alguns anos, mas eu estava extremamente bem. Eu tenho que fazer exames novamente para saber como é que eu tô agora. Não que eu esteja muito acima do peso, eu tô uns 15 quilos acima do peso. tá bonitão, tá De bonitão. de gordura. Inclusive, galera, se tiver alguma menina solteira, intencionada a casar com ele, Ó, pelo amor de Deus, hoje é dia 4 de setembro de 2023. Se em algum lugar no futuro alguém ver esse vídeo, lembre-se que nossa, esse vídeo é de 4 de 9 de 2023. se ele conseguir um casamento através desse vídeo, eu vou me sentir comovido. Lembrando que, preferencialmente, assim, uma garota católica Mereço. e bem intencionada, constituir família, e é isso aí, fazer o meu amigo feliz. Qual que é o. Não entendi qual que foi o ponto aqui. A gente tá falando de Não tem autoestima. problema, autoestima, isso aí. Essa questão da Foi um autoestima, merchan do meu amigo. esse momento. Vou pegar um gatilho aí legal, essa questão de autoestima e relacionamentos. Em muitos momentos da minha vida, eu achei que para eu ter um relacionamento eu precisava estar magro. Eu não podia estar Sim, da forma como eu estava, porque se não fosse, ninguém iria querer ficar comigo, eu ninguém ia também. querer dar atenção para mim se eu não tivesse um padrão extremamente atlético e tudo mais. Eu tive um relacionamento que, infelizmente, isso se intensificou, porque fui meio que trocado por uma pessoa com porte atlético, e isso Sem arregaçou chorar, comigo. sem chorar. Não pode Isso, chorar. isso arregaçou comigo, isso só evidenciou, né, aquilo que eu já tinha na minha mente de que ninguém ficaria comigo, ou que ninguém escolheria ficar comigo se eu não tivesse. Só que também, posteriormente, eu consegui ficar com uma pessoa que, O convenhamos, jogo virou, né. convenhamos, É, o gosto então, pessoal varia muito. Por mais que exista um padrão pré-definido, por mais que a gente tenha essa percepção até meio sim, instintiva de um porte mais atlético transmitir uma uhum, saúde a mais e, enfim, toda uma sim, credibilidade, mas existem diversos fatores, a formação da pessoa que vai atribuir valor. Às vezes, o sim. gordinho para alguém específico ali é o perfil perfeito, é o sonho de consumo. Então, essa questão da autoestima, dentro desse contexto, eu tenho clientes que falam que não entendem por que que a parceira fica com ele, por que que o parceiro tá com ela,
Porque fala: "Ah, eu não tô dentro de um padrão". Eu falei: "Tá, mas e aí? A pessoa não gosta de você?". Isso é muito importante, Sim, porque claro, o aspecto físico vamos montar esse balaio de gatos. sim, sim, legal. O aspecto físico, ele chama atenção no primeiro momento? Claro que, no primeiro momento vai chamar atenção, mas se é isso, a única coisa que faz você ficar dentro de uma relação, querer ir atrás de alguém, Ferrou, amigo, ferrou, isso aí não vai dar certo. perdeu. Definitivamente isso não vai dar Não certo. segura ninguém, não Não, adianta nada. Igual você falou, vai convencer de primeiro momento, mas sim, passou um pouquinho, se você não tiver conteúdo, se você não tiver maneiras de estimular a pessoa a continuar, não vai adiantar nada, você vai ser usado. é, E isso aconteceu muito comigo nesse período, porque eu era extremamente ingênuo, uhum, extremamente inseguro, uhum, e a insegurança ela gera descredibilidade. Se você é sim, inseguro, ninguém vai botar muita fé. Então eu estava bem de aparência, eu me expunha bastante, mas eu era usado, descartado facilmente, porque não passava daquilo. E aí muitas pessoas iam embora com o argumento de que: "Ah, você é bonito, mas não é hum, dessa vez". Pessoa certa na hora errada. nossa, essa é de doer. E essa questão, né, da autoestima dentro de relações e não só relacionamento amoroso não, mas tipo de relacionamento interpessoal. Pô, muitas vezes as pessoas me chamavam pra sair, eu não queria sair porque eu era gordo. É, eu penso Então muito isso, eu então deixei assim, o gordo não pode sair, eu não me sentia confortável, eu não me sentia seguro, eu não achava que as pessoas iriam ser, respeitosas comigo por causa disso. Teve um período em que eu troquei um estilo de roupa, eu estava usando um pouco roupas mais largas, e aí também houve, zoeira em cima disso. Sempre tem uma zoeira em cima da pessoa. E às vezes, essa zoeira ela não é nem querendo ser pejorativa, mas o fato de você já estar tão fragilizado, você tudo você acaba tomando como um ataque pessoal na a verdade você. na verdade, tudo aquilo que você escuta que te incomoda, incomoda porque você já de certa forma acreditava naquilo. Já Exatamente. estava em você. Porque se alguém fala, te acusa ou te julga de algo que você não reconhece, que você não afirma, Uhum. não tem poder nenhum sobre você. No máximo você vai ficar ali indignado, tipo: "Como assim pensaram isso a respeito de mim?". Bom, É. dane-se. Se já é uma insegurança que está em você e alguém ressalta isso, aí que dói. Então Exatamente. é até uma maneira de ajudar vocês a interpretarem isso, identificar o que incomoda. Se incomoda, não incomoda porque o outro falou, incomoda você, você que Você em algum grau está dando contribui. um certo poder para isso. E aí vamos para o outro extremo da coisa, quando a pessoa ela coloca tanto na cabeça que ela precisa ser magra para ser feliz, para ser aceita, para poder se relacionar, que com a bulimia, por exemplo, ou com restrição alimentar mesmo, para de comer, a pessoa entra num processo de anorexia. E aí nós já estamos num nível de distorção É o completo, ápice, o ápice. em que a pessoa ela tá ali, pô, dá pra ver as costelas da pessoa, ela tá catavérica e: "Ah não, eu acho que eu preciso perder um pouco mais de peso". Ela se vê o nível É de quase uma distorção dissociação, né, porque você é uma distorção de imagem total, a pessoa ela realmente se vê acima do peso no espelho, ela olha para as mãos, olha para o corpo dela. Quando eu trabalho com pessoas que sofrem de anorexia, tem um exercício muito interessante, em que eu peço para a pessoa desenhar como ela se vê, e depois pedir para outras pessoas desenharem como elas veem ela, e assim, é sempre discrepante. Quando a pessoa ela me desenha tipo, um boneco palito que parece um Michelin, um bichinho lá todo gordinho, as outras pessoas fazem algo menor que o próprio boneco palito. A discrepância na forma como a própria pessoa se percebe, mas por que ela chega nisso? Porque ela entende que ser magro é ser feliz, ser magro é ser saudável, ser magro só que nunca é magro o suficiente, nunca é magro o suficiente, sempre dá pra ser mais magro, sim, sempre dá pra ser, e aí as pessoas elas não entendem as próprias disposições fisiológicas.
corporais de cada um. Então, tem pessoas que têm corpo mais quadrado, tem pessoas que... Aí a gente entra, por exemplo, na questão do fisiculturismo, de que Biotipo. você não escolhe a categoria que te escolhe. Então, se você é uma pessoa que é mais quadrada, é bem provável que você vai conseguir uma cintura fina. Mas não porque você é incapaz, mas porque o seu corpo não permite isso. Assim como várias outras, aquela coisa, as pessoas parecem que elas esquecem que o corpo, como várias outras partes do corpo, ele tem as suas determinações genéticas, vamos assim dizer. Então, a sua altura, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, coisas que dá para se alterar em algum grau. Dá, mas nem tudo dá para se alterar de forma saudável. Até mesmo uma pintura de cabelo não é algo 100% saudável. Tem amônia. Não dá para falar que é 100% saudável você pintar o cabelo. Então, qualquer alteração daquilo que você é determinado geneticamente, dependendo do grau dessa alteração. Então, se você é uma pessoa mais quadrada, que você vai arrancar costelas, não é um pouco saudável. Não tem gente que faz, mas isso não é nem um pouco saudável. É um nível de percepção de aonde você quer encontrar a felicidade, que felicidade, aceitação, qualquer outro motivo que a pessoa enxergue de forma distorcida e ela entende que o único caminho é emagrecer a qualquer custo. E assim ela vai encontrar. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser tratado, isso precisa ter um acompanhamento profissional para que a pessoa possa ser feliz independente de qual seja o peso que ela estiver. Também não estamos falando para ficar com sobrepeso, chegar em obesidade mórbida. É assim também, porque aí nós estamos falando de outro problema de saúde. Então são dois problemas de saúde. Virar um esqueleto e também você ficar com obesidade. O equilíbrio. Isso é muito importante, esse equilíbrio. O equilíbrio vai gerar autoestima, o equilíbrio vai gerar em você a disposição para fazer as coisas, porque se você é muito magro, você tá ali anêmico, parecendo cadavérico, nem sei como catavento. Só vento mesmo. E você não tem disposição para fazer as coisas. Se você está extremamente, você está ali acima do peso, você também não tem disposição para fazer as coisas. Não é à toa que existe o IMC, né, o índice de massa corpórea. Em momento nenhum, aquilo lá define um padrão estético. É uma quantidade de massa corpórea considerada saudável para o organismo. Se você se enquadrar naquilo ali, a chance de você... Existe uma quantidade saudável de gordura no corpo, nem mais nem menos. Então, quando a gente fala fulano acima do peso, não estão falando que é por ele estar acima do peso que é uma pessoa feia ou que é uma pessoa desprovida de dignidade. A gente só está evidenciando que daquilo que é saudável um percentual de gordura acima do que é saudável. Então, e é interessante também falar sobre... Isso é evidenciado pela aparência física. Você alcançar aquilo que o seu biotipo permite, né, que a sua estrutura permite. Eu passei por isso em momentos que eu emagreci muito, de que, ao contrário de elogios, eu recebia críticas. A gente fala, nossa, você tá estranho, você tá com cara de doente, você tá... parece que tem sono positivo, que tá usando droga. Esse tipo de coisa que eu ouvia. E eu me dediquei tanto ali para emagrecer bastante, porque achando que quanto mais magro eu tivesse, melhor, que no momento em que eu fiquei de fato magro, os comentários que eu recebia eram esses. Pejorativos. Não mudou nada. Emagreci, parar de ouvir crítica e continuei sendo criticado, cara. Que isso? Então, assim, a autoestima, ela tem... Se você tem problema com a sua autoestima, você precisa trabalhar isso profissionalmente. Entender aonde você está colocando a sua autoestima, como foi a construção da sua autoestima. E não vai ser com a alteração física que você vai resolver o problema. Definitivamente não. Talvez tenha um papel a alteração do peso. Eu diria até que existe uma certa hierarquia, assim. Mas Seria não vai resolver. Seria até um exercício
para as pessoas tentarem listar e criar meio que uma hierarquia, né, Boa, boa, boa. listar de forma ranqueada aquilo que tem maior, significância para você no quesito Uhum. da autoestima, né. O que que te abala mais? O que te afeta? É o seu físico, sua aparência? É a questão financeira? É a sua vida sexual? É a sua vida amorosa? É a sua vida profissional? Tudo isso vai afetar a autoestima de alguma maneira. E às vezes a gente foca em tratar uma coisa e a raiz do problema está em outra, né. Uhum. É aquilo que você falou. Então, uma boa maneira de começar a cuidar da autoestima é tentando identificar a relevância de cada um desses âmbitos na vida de cada um. Perfeito, perfeito. Nós já estamos 1 hora e 5 minutos aqui. Caraca, Continuemos um pouco mais. Uma coisa que eu acho interessante em relação a essa questão das pessoas não ficarem procurando formas de emagrecer e tudo mais, é que elas não entendem, muitas vezes, o motivo que levou elas a engordarem. Então elas não trabalham o que levou elas a engordarem, seja um estilo de vida, seja uma forma equivocada da relação com a própria alimentação, e elas tentam simplesmente: "Não, eu tenho que emagrecer a todo custo". Ela não resolve nenhum problema anterior, é, que é o que te levou à obesidade, o que te levou a ficar acima do peso. Ela sim. fala: "Eu vou resolver isso emagrecendo, não importa como". Porque o problema ele não some, ele vai mudar É, de foco, assim, você vai deixar de comer compulsivamente, só que essa compulsão ela vai pular para outra coisa. Quem exatamente. tem o problema, ele dificilmente desaparece, se você não tratar ele devidamente. Eu vou dar uma dica pra quem come e acaba, tipo, comendo demais. Vou dar uma dica pra vocês. É vocês fazerem um exercício de mindfulness, um exercício de atenção plena na hora de comer. Então perceba o que você está comendo, não come em frente à TV, não coma mexendo no celular, e coma prestando atenção no que você está comendo. Mastigue, sinta a textura, sinta o cheiro, sinta o gosto, presta atenção no que você está comendo. Presta atenção de como o seu corpo está reagindo àquela alimentação. Você vai perceber que você fica saciado mais rápido, porque você está prestando atenção no que você está fazendo. Se você come prestando atenção em outras coisas, muitas vezes você come mais do que o necessário. Você não percebe que a saciedade já veio. Verdade. Então é prestar atenção em como está sendo a sua saciedade. Só aí você já começa a resolver certos problemas. E aí você descobre que você come demais, não porque você come demais em si, Porque você come assistindo TikTok. é porque você não presta atenção no que você está fazendo, você está ali comendo. Quem nunca comeu um balde de pipoca inteiro assistindo um filme? Você não presta atenção, você está ali. Pá, pá, pá. Você não presta atenção. A Então, máfia da indústria de cinema. prestar atenção no que você está comendo é uma dica que eu dou para vocês aqui. Mas, bom, o que mais? Autoestima. Aqui a intenção não era ficar falando dos transtornos alimentares de forma técnica, como funciona cada um e tudo mais. É, Mas o caminho que leva muitas vezes a esses transtornos alimentares. Uma frustração, eh, algumas vezes, acho que isso é um ponto importante, a gente falou muito mais nessa construção, né, mas às vezes um episódio ruim na vida da sim, pessoa, perdeu um ente querido, e aí a frustração é tão grande que se desenvolve um transtorno alimentar, seja porque, não sei, ah, só comia a comida da avó, e aí a avó faleceu. E sim, aí eu não quero mais comer comida, porque comer me remete à minha avó. Então eu opto por, ou não comer, ou cometer uma bulimia. Eu tô muito nervoso por causa do pré-vestibular, ou do sim, concurso que eu vou prestar, ou de algum feedback da empresa, e aí começa a comer compulsivamente por causa disso. Não sim. precisa ser necessariamente ligado à autoestima. E o tema foi autoestima e transtorno alimentar. Os transtornos alimentares podem surgir por diversos fatores, seja um luto, seja um término de relacionamento, seja por causa de provas, vestibulandos, pré-vestibulandos, trabalho.
Diria também que, Trabalho. assim como a grande maioria de outros transtornos de modo geral, existe também uma certa predisposição a isso, né. Assim como a adicção, Sim. pessoas com predisposição a dependerem de algo, seja drogas ilícitas ou não, tem Uhum. também uma predisposição grande com compulsão alimentar, porque o mecanismo é parecido, né. Sim. Você busca o excesso de algo por prazer. E o ambiente estressante, sobrecarregado, pode te induzir a essas práticas. Então é aquilo, cuidado, Cuidar da mente. igual que você sempre fala em todos os nossos podcasts, coma bem, Durma durma, bem, se pratique atividade se física, estresse pouco. para ser o mínimo possível, porque a gente sabe que o mundo é difícil, cara. O mundo ele tá determinado a te estressar. Mas tomo sozinho de manhã, eu também não gosto não, mas tomo. Eu não tomei isso, deveria ter tomado mais hoje. Eu Deveria. acho que Devia tomar. organizando tudo isso, evitando os excessos, Sim. a gente evita o excesso também, porque, Ah, isso foi parece soou bobo, mas parando para pensar, se a gente evitar os excessos de todos esses outros âmbitos, a gente evita a prática do excesso também. evitando excesso, a gente evita excesso. Sim, olha só, Que loucura, né? que loucura. Mas se evitando excesso, você evita excesso. Porque é o que você falou, muitas vezes é uma compensação, então Sim. você vai recorrer à compulsão como compensação pelo excesso de estresse, pelo excesso de frustração, pelo excesso de tristeza, enfim. Uhum. Cuidar da cabeça primeiro, né. Cuidar da cabeça primeiro, sem dúvidas. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, isso eu falava na época que a gente dava palestras em escolas, na época do Setembro Amarelo, eu era convidado para dar palestra em escolas. Eu sempre usava essa, faz tempo que eu não uso, e eu acho que vale a pena usar. Inclusive eu deveria voltar a usar essa reflexão com os clientes. Sobre a atenção. Toda vez que você deixa de dar atenção para as coisas boas da sua vida, essas coisas morrem. E Caraca, toda vez que você deixa para de de olhar pra mim, cara. todas as vezes que você deixa de dar atenção para as coisas, ruins da sua vida, toda vez que você deixa de dar atenção para as coisas ruins da sua vida, essas coisas ruins crescem. E é muito louco isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem prático para vocês entenderem isso. Olha pra mim de volta. Você tem plantas na sua casa, que é algo bom. Depende da planta. Se você deixa se você deixa de regar, se você deixa de cuidar dessas plantas, você deixa de dar atenção a essas coisas vão morrer. Simplesmente essas coisas vão morrer, essas plantinhas vão morrer. O que é ruim dentro da nossa casa? Lixo, por exemplo. O lixo do banheiro, o lixo da cozinha. Se você deixa de dar atenção para jogar o lixo fora e vai resolver jogar o lixo fora, o que vai acontecer? O lixo vai ir crescendo, vai ir crescendo, vai ir crescendo, até a hora que não vai ter mais espaço na sua casa de tanto lixo que vai ter. É a mesma coisa em relação a todos os âmbitos da nossa vida. Aquilo que nós temos de bom, a gente tem que e ter vida. E aquilo que existe de ruim, nós temos que dar atenção também de ir lá, cuidar, jogar fora, dar um jeito de se livrar daquilo. Porque as coisas boas que não recebem a atenção morrem. E as coisas ruins que não recebem a atenção aumentam. Caraca, cara, que bonito. Muito louco, né? Muito louco, muito bom. Presta atenção nisso aí, galera. Depois volta o vídeo e escuta de novo. Faz um corte disso. Bom, gostei, gostei. Mas bom, é isso. Já deu por hoje. Já fizemos quase 3 horas de gravação. Caraca, bicho. E espero que vocês tenham gostado. Mensagem final, Wander, nosso podcast sobre autoestima e transtornos alimentares. Cara, eu não sei, cara. Tome banho. Banho é bom, importante. Bebe água. Esse calor aqui que nós estamos em Campinas. 37 graus. Tá louco.
cuidem da sua cabeça, porque não adianta você estar bonito por fora e doido por dentro. Usei o termo doido pejorativo, mas eu posso porque eu sou. Chupa manga. Ai, caraca, eu me divirto demais com você. Bom, pessoal, é isso aí. A última mensagem foi essa. Cuidem da saúde mental, perfeito. Procurem um profissional de saúde mental, busquem indicações, indicações de pessoas de confiança. Nós temos uma lista de profissionais no saudemental.club, que são profissionais que nós temos uma certa confiança, então vocês podem procurar eles. E é isso. Curtem, compartilhem, se inscrevam e mandem perguntas, mandem sugestões de temas que muito provavelmente quando estaremos aqui novamente em breve teremos outros profissionais junto com a gente, teremos outras pessoas de vários outros âmbitos e nós vamos crescer cada vez mais para levar a saúde mental para vocês, informação sobre saúde mental de forma divertida, segura e principalmente para que vocês possam se cuidar. Então, como diria Tebilu, busquem conhecimento. Até a próxima.